Olá, crianças! Eu sou a professora Daisy e hoje estamos aqui para a nossa primeira aula da disciplina de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de numeração. Então, são muitas situações do nosso dia a dia em que nós utilizamos os números, né? Por exemplo, para a gente indicar os dias num calendário, a cédula de dinheiro, as moedas, no celular, para a gente estar agendando os números de telefone de determinadas pessoas, também para indicar a temperatura, nos supermercados, nas lojas, para indicar os valores dos produtos, a quantidade de produtos em determinada embalagem, o peso dos produtos, ou também, né, a capacidade. Nós também utilizamos para indicar as horas no relógio. Utilizamos ainda nas placas, né, no sistema de trânsito, para indicar a distância entre uma cidade e outra, entre outras, né, situações que a gente utiliza. Então, os números, nós vivemos num mundo onde os números são muito utilizados. Mas vocês acham que sempre foi assim? Sempre os números estiveram presentes, né, em todas as populações? Vocês acham que quando, né, desde o início das civilizações, sempre existiram os números da forma como a gente tem hoje? Não, né? Os números, eles foram surgindo de acordo com a necessidade das pessoas, né, dos povos de determinadas épocas da história, de representar quantidades. Então, a gente tem aqui, né, um pouquinho da história. Então, olha só, nós temos algumas situações em que os povos de determinadas épocas utilizavam alguns artifícios para estar indicando quantidades. Por exemplo, aqui, ó, as marcas na madeira, estão vendo aqui, ó, essas marquinhas eram para registrar quantidades. Separavam gravetinhos ou pedrinhas, faziam marcações em ossos, utilizavam lascas de pedra, ou até mesmo davam nós em corda, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido, por exemplo, a história dos pastores de ovelha, né? Então, os pastores de ovelha pegavam o seu rebanho e saíam para levá-los para o pasto, né, de manhã. Só que como que eles poderiam fazer para saber se ao final da tarde, quando eles recolhiam as ovelhas, se todas estariam de volta? Como eles não podiam ir contando a quantidade de ovelhas que saíam para o pasto, eles utilizavam pedrinhas e a cada ovelha que saía para o pasto, eles separavam uma pedrinha num saquinho. E assim por diante, né? A cada ovelha que passava, eles separavam uma pedrinha. E ficavam com aquele monte de pedrinhas. Ao final da tarde, quando eles iam trazer de volta as ovelhas, eles iam retirando as pedrinhas. Então, quer dizer o quê? Se todas as pedrinhas, né, fossem retiradas, não tinha mais nenhuma ovelha no pasto. Se sobrasse alguma pedrinha, é porque tinha ainda alguma ovelha lá no pasto. Então, era uma forma que eles utilizavam para estar indicando quantidades. Depois nós temos um dos primeiros sistemas de numeração que é conhecido, é o sistema de numeração egípcio. A prof vai tirar aqui agora o vídeo para aparecer melhor a escrita para vocês, tá? Então, olha só, no sistema de numeração egípcio, ele foi criado por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Eles utilizavam registros, utilizando alguns símbolos que eram símbolos que eles utilizavam no seu dia a dia. Por exemplo, para indicar uma unidade, eles utilizavam o bastão, que era um risquinho. Para indicar 10 unidades, eles usavam o calcanhar, que é essa imagem. A corda enrolada, que é esse símbolo aqui, era para indicar 100 unidades. A flor de lótus, que é esse símbolo, indicava 1.000 unidades. O dedo indicador indicava 10.000 unidades. O peixe ou a ave era indicado para sinalizar
100.000 unidades, e a pessoa era utilizado para indicar 1 milhão de unidades. Então, com esses símbolos, eles utilizavam para escrever os números. Por exemplo, cada um desses símbolos poderia ser repetido no máximo 9 vezes. Por exemplo, então aqui, quando chegava em 9 vezes com o bastão, ia para um calcanhar, que era 10. Se tivesse 9 calcanhares, já daria uma corda enrolada, e assim por diante. Então, esse sistema de numeração deles, ele era um sistema aditivo. Por exemplo, aqui, ó. Então, nós íamos adicionando as quantidades. Então, aqui, ó, a gente tem representação do número 7. Nós temos aqui, ó, o 236. Então, são 2 cordas enroladas, 3 calcanhares, que indicam 30, e 6 bastões, que indicam as 6 unidades. Então, 236. Aqui a gente tem o número 105. Então, ó, para representar o 100 é uma corda enrolada, e o 5, 5 bastões. Depois a gente tem aqui o número 12.125. Então, aqui, para representar o número 12, seria um dedo indicador e 2 flores de lótus. Então, 12.000, daí a gente tem o 100, né, 125. Então, observe que para representar esses números, eles utilizavam o processo aditivo, como eu falei agora há pouco. Então, a adição de cada símbolo originava o valor do número. Por exemplo, aqui, ó. Então, cada calcanhar valia 10. Então, 10 mais 10 mais 3 bastões, dava 23. Aqui, ó, a corda enrolada vale 100. Cada um dos calcanhares vale 10, então 10, 20, 30, mais 5 bastões que valem 5. Então, 100 mais 30 mais 5, que vai dar 135. Aqui nós temos uma flor de lótus, que vale 1.000, 2 cordas enroladas, que vale 200, e 5 bastões, que vale 5. Então, 1.205. Porém, os egípcios, eles não se preocupavam com a posição dos símbolos, né? Ou seja, se a gente colocasse em posições diferentes, o valor não era alterado, né? Então, por exemplo, o número 123, ele poderia ser escrito de diferentes formas. O que valia para eles era a quantidade, né, de símbolos e não a posição delas, tá? Então, independente da posição que eles colocassem os símbolos, estaria valendo o mesmo número. Agora, nós temos, então, o sistema de numeração romano. Esse sistema de numeração, ele foi difundido no Ocidente com a expansão romana, né, que teve início por volta de 500 anos antes de Cristo, e durou até o auge do Império Romano. Então, ainda hoje, nós utilizamos esse sistema de numeração nos nossos relógios, em capítulos de livros, na designação dos papas ou reis, e também para a gente se referir a séculos, né? Nos livros de história, vocês utilizam muitos números romanos, tá? Então, por isso a importância de vocês aprenderem direitinho. Então, os símbolos do sistema de numeração romano são esses 7 símbolos. Então, a gente tem o I, que vale 1 unidade, tá? Sempre os números em letras maiúsculas. Então, o I vale 1 unidade, o V vale 5 unidades, o X representa o número 10, o L representa o número 50, o C representa o número 100, o D representa o número 500 e o M representa o número 1000. Então, a partir desses símbolos, os romanos escreviam qualquer valor que eles queriam. Então, vamos lá. Por exemplo, quais são as características desse sistema de numeração? Então, os símbolos I, o X, o C e o M, eles podem ser repetidos até 3 vezes, e os seus valores são adicionados. Então, por exemplo, para representar o número 1, a gente usa 1i. Para representar o número 2, a gente usa 2is. Para representar o 3, 3is.
Da mesma forma, o 10, 20, 30. Então, ó, o 10, 1x, o 20, 2x e o 30, 3x. Para representar o 100, usa 1C. Para representar o 200, 2Cs. Para representar o 300, 3Cs. E a mesma coisa, 1000 é utilizado o M, 2000, 2Ms e 3000, 3Ms, tá? Então, os números podem ser repetidos até, os símbolos podem ser repetidos até 3 vezes. E esses números são adicionados. Agora, quando símbolos de menor valor aparecem à direita de um valor maior, eles devem ser adicionados a ele. Então, por exemplo, os símbolos 1, 2 e 3 que aparecem à direita do V, eles são adicionados a ele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um número, o V e o 1, quer dizer que eu tenho 5 mais 1. Então, ó, se o valor menor aparece depois, né, à direita, como aqui a gente tem, então vai ser adicionado. Então, é 5 mais 1 que dá 6. Aqui da mesma forma, ó, o 5 mais 2 dá 7. O 5 mais 3 é igual a 8. Aqui a gente também, ó, tem o número 10 e o 5. Então, 10 mais 5, 15. Aqui nós temos, ó, o 100, o 50 e o 1. Então, 100 mais 50 mais 1 vai dar 150. Agora, quando nós tivermos os símbolos o I, o X ou o C à esquerda, ou seja, antes de um valor maior, esse valor deve ser subtraído dele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 1, ele é menor do que o 5. Então, se esse número 1 aparece antes do 5, a gente tem que diminuir o valor. Então, tenho 5 menos 1, que é igual a 4. Então, esse é o símbolo do 4. Da mesma forma aqui, para a gente representar o número 9. O número 9 vai ser o quê? 1 o I e o X. Por quê? Vai ser 10 menos 1, igual a 9. Para representar o 50, ó, aqui nós temos o 10 e o 50, então vai ser 50 menos 10, que é igual a 40. Aqui nós temos o 90. O 90 vai ser o quê? 100 menos 10. Então, a gente usa o x, que equivale a 10, antes do c, que é o 100. Para representar o 400, ó, o 500 é D. Então, o C vale 100, então vai ser o C antes do D. 500 menos 100, que dá 400. E, para representar o número 1000, nós temos o quê? 100 menos 1000, né? Ou seja, o C antes do M, que vai dar 900. As dezenas exatas são escritas usando o X, que vale 10, o L, que vale 50, e o C, que vale 100. Então, aqui nós temos, ó, 1x vale 10, 2x vale 20, 3x vale 30. 1x antes do L, né, que é o 50, então é 40, o L, 50, o L e seguido do X, 60, o L seguido de 2x, 70, o L seguido de 3x, 80, e o X antes do C é o quê? 100 menos 10, que é 90. Quando a gente quiser escrever números maiores que 4.000, são utilizados traços em cima dos símbolos, tá? Então, por exemplo, aqui ficou um pouquinho falho, tá, crianças? Mas aqui também tem um risquinho aqui, um tracinho, tá? Então, aqui a gente tem o V como tracinho equivale a 5.000, tá? Então, é como se a gente pegasse o valor e multiplicasse por 1.000. Aqui nós temos, para representar 5 milhões. 5 milhões, então, é o 5 com 2 tracinhos. Aqui, ó, nós temos 12 mil. Daí aqui nós temos 640. Então, observem que aqui, ó, nós temos o tracinho em cima do 12. Então, por isso é 12 mil. Aqui nós temos 10 milhões, 100 mil e 5. Tá? Então, aqui, ó, também temos
2 tracinhos em cima do X, 1 em cima do C. Para representar 150 mil, então a gente tem aqui ó, o 150 e com o tracinho em cima. E para representar 100.050, observem que o tracinho está apenas em cima do C. Bom, agora nós vamos para alguns exemplos, tá? Então, nós vamos utilizar agora, tá? Nós vamos pegar e escrever esses números romanos utilizando o sistema de escrita que nós utilizamos, tá? Então, aqui, olhem só, eu deixei aqui a tabelinha ao lado para vocês irem acompanhando. Então, lembrem, ó, o x vale 10. Se eu tenho 3x seguidos, eu tenho 30. Então, eu tenho 30. Aqui eu tenho 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho o número 37. Aqui na letra B, ó, eu tenho X antes do L. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho um valor menor antes do valor maior, quer dizer que eu preciso subtrair. Então, eu vou ter 50 menos 10. Então, X antes do L equivale a 40. Na letra C, nós temos aqui o L que vale 50, aqui o V que vale 5 e mais 1, então vale 6. Então, eu tenho 56. Depois, no exemplo D, eu tenho aqui ó, o C antes do D. Quem que é o D? O D vale 500. Se o C é menor que ele está antes, eu vou subtrair o valor. Então, eu tenho 500 menos 100, que é 400. Depois, eu tenho aqui 20. E depois, eu tenho 8. Então, eu tenho o número 428. Na letra E, eu tenho 100, seguido do L, que vale 50, e aqui, ó, o I antes do X, ele quer dizer o quê? Que eu tenho uma unidade menos que 10, então eu tenho 500, 500, perdão, deixa eu só apagar aqui, gente. Só um instantinho, vamos apagar. Nós temos 100, não 500, né? Vamos colocar aqui na frente. Então, 159, né? Então, 159. Não 500, tá, gente? 159. Depois, a gente tem a letra F. Então, aqui, ó, o M vale 1.000. Depois, nós temos 3 Cs, que valem 300, né? Então, 1.300. Aqui nós temos, ó, o número L seguido do X, então é 60. E depois nós temos 5, 6, 7. Então, 1.367, ok? Agora, nos próximos exemplos, nós vamos fazer o processo inverso. Nós temos os números escritos, né, no sistema de numeração que nós utilizamos no nosso dia a dia, e nós vamos escrevê-los usando os algarismos romanos. Então, a gente tem aqui o número 24. Então, ó, para a gente escrever o número 20, a gente vai usar 2x. Então, eu tenho 20. Para escrever o 4 é uma unidade antes do 5. Então, a gente coloca um I e um V. Então, aqui eu tenho o número 24. Na letra B, eu tenho o número 38. Então, 30 serão 3x, né? 10, 20, 30. E depois o 8. O 8 é um V seguido de 3 Is. Então, tem o número 38. Na letra C, nós temos o número 46. Então, para a gente escrever o número 40, lembra que a gente não pode repetir mais de 3 vezes o x. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter o quê? 10 unidades a menos que 50. Por isso, a gente representa o quê? Com um x antes do L, que vale 50, tá? Então, 50 menos 10 vale 40. Então, aqui eu tenho 40. E o 6 é o V e um I.
Então, eu tenho o número 46 aqui. Na letra D, eu preciso escrever o número 57. O 50 é o L e o 7 é representado pelo V e 2 Is. Letra E, eu tenho o número 78. Então, eu tenho 50, 60, 70, tá? Então, aqui está representado 70. O 8 é um V seguido de 3 Is. Depois, eu tenho o número 105. Ó, para representar o 100, a gente utiliza o C. E o 5, a gente utiliza o V. Então, nós temos o número 105. Depois, no exemplo G, nós temos o número 232. Então, 200, eu vou utilizar 2 Cs, né? 2 vezes o número C. Para representar o 30, então, eu tenho 1, 2, 3x, que vai dar 30. E o 2 são 2 Is. Letra H, nós temos o número 351. Então, 300 são 3 Cs. O 50, a gente utiliza a letra, o símbolo L. E o 1 é o I. Então, a gente tem 351. Letra I, 573. Para representar o 573. Então, ó, 500 é representado pela letra D. O 70 é representado pela letra L, seguido de 2x. Então, 50, 60, 70. E depois nós temos 3 Is, que representam o número 3. Temos, então, a letra J, 652. Então, para a gente representar o 600, nós vamos utilizar, então, um D, que é 500, e mais um C. Então, 500, 600. O 50 é representado pela letra L e o 2 por 2 Is. Depois nós temos a letra K, né? 871. Então, o 800 ele é representado pela letra D, seguido de 3 Cs, né? Então, 500, 600, 700, 800. O 70, ele é representado pelo L, que vale 50, e 2 vezes o X. Então, 50, 60, 70. E 1, que é um I. Para finalizar, né, essa explicação, então nós temos o número 1235. Então, 1000 a gente representa com o M. O 200 são 2 Cs. O 30 são 3x. E 5, que é o V. Ok? Crianças, agora que vocês observaram direitinho como que a gente faz para escrever os números utilizando o sistema de numeração romano, vocês vão pegar essa atividade número 1, tá? Copiar nos seus cadernos e escrever cada um desses números utilizando o sistema de numeração romano, tá? Então, eu quero que vocês façam essa atividade com bastante atenção, tá? Eu vou estar enviando depois para vocês os slides, para vocês poderem observar direitinho qual é a atividade que vocês devem fazer, tá? Então, não é muita coisa essa semana, tá? É só para vocês irem se familiarizando e voltar à rotina de estudo de vocês. Ok? Deixa eu voltar aqui para a telinha, então, para a gente se despedir. Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem pedir para o papai e para a mamãe entrar em contato com os professores de vocês, tá? Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Tenham todos um excelente início de ano letivo e vamos nos dedicar bastante, tá? E nos cuidar bastante também, né? Porque loguinho nós estaremos juntos lá na escola novamente, tá? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula de matemática.